Oi, web amigos! No vídeo de hoje estou um pouco diferente, mas se eu mudei, juro que foi para melhor. Trago para vocês mais uma lista literária, só que dessa vez é sobre os livros que eu ainda pretendo ler até o fim do ano. Essa lista foi feita há uns dias atrás, simplesmente no feeling, o que deu vontade e o que é mais provável que eu realmente vá concluir até o fim do ano, para também não quebrar as minhas próprias expectativas, menos ainda as de vocês, não é? Então faz todo sentido eu começar por um que eu já li. Eu já li porque não foi intencional, mas eu tentei gravar esse vídeo antes e deu bem errado. Quem me segue no Instagram e viu meus stories dos últimos dias, talvez já tenha descoberto o porquê deu errado e eu me sinto a pessoa mais... Então eu não quero repetir o que foi que eu fiz para não conseguir gravar, porque eu tenho até vergonha, sinceramente. Recapitulando, o livro ao qual eu estava me referindo é Marilyn, Retrato de uma Estrela. É uma biografia da Marilyn Monroe com muitas outras, porque tem vários outros títulos sobre ela por aí, mas a proposta desse daqui, como está escrito, tá? Então eu não estou tirando de vozes fonte da minha cabeça, apesar de fazer isso algumas vezes. Fonte, não foi preciso. Essa biografia é focada em não falar sobre coisas incertas. Então, muito se usa para fazer biografia de relatos, só que relatos são coisas que dependem da memória, e a memória não é uma coisa tão factual assim, porque algumas coisas se perdem no caminho do tempo, então a pessoa não lembra exatamente como foi, e o cérebro, como uma reação automática, tenta linkar informações, então ele vai completando. E a pessoa não faz isso conscientemente. Para ela isso é um fato, mas às vezes não exatamente foi daquele jeito, ou então também pode ser por questão de perspectiva. Aqui perspectiva é usada porque é claro que em relação a um fato existem pontos de vista diferentes. Por exemplo, quando se falam sobre os divórcios da Marilyn Monroe, temos tanto o ponto de vista dela quanto dos ex-maridos. Por falar em ex-maridos, já puxando o gancho aqui, me lembrou o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aquele livro foi inspirado majoritariamente em uma atriz real, né, porque a Evelyn Hugo não existiu, específica. Só que, pelo que eu entendo, através de pesquisas e outros leitores que também pesquisaram e foram divulgando ao longo dos anos, porque aquele livro, assim, praticamente ele está todinho aberto na internet. E nem tô falando de pirataria PDF. Tô falando que eu não sei da onde que o povo tirou a ideia de que aquele livro era um livro livre para você dar spoiler sobre tudo e qualquer parte dele. Assim, gente, eu antes de ler já entendia praticamente o ponto principal da história e talvez isso tenha estragado a minha experiência. Eu geralmente não ligo para spoiler, só que sabe, não foi uma coisa mínima, foi literalmente o que faz o livro ser o livro, entendeu? Para muita gente. E para mim não foi, eu fiquei muito chateada, porque acabou com a minha experiência. As pessoas dizem que não foi unicamente inspirado na Rita Hayworth. A Rita Hayworth, eu não sei nem se foi confirmado, mas a teoria, né, principal aponta que foi ela a maior inspiração. A própria autora falou que ela se inspirou em várias atrizes do século passado. E eu até acredito que possa ter sido sim um pouquinho de Marilyn Monroe. Porque, gente, eu posso dizer que tinha sim algum conhecimento sobre a vida da Marilyn Monroe. Eu assisti o filme Blonde pela Netflix. Não façam isso com a vida de vocês, porque aquele filme, tá? Pra quem não sabe, ele não é biográfico, tá bom? Ele é baseado em uma fanfic feita sobre a vida da Marilyn Monroe. Inclusive, isso não é de bom tom, fazer uma fanfic sobre uma pessoa morta de um jeito que divulga coisas errôneas da pessoa, porque ele não foi divulgado como uma fanfic, é claro. Ele não foi divulgado como um livro ficcional sobre alguém que já existe, porque existem histórias assim. E se tivesse sido divulgado dessa maneira, até que seria menos pior, só que não foi. Muita gente caiu na falácia de que aquilo é a verdade, e não é. E é muita coisa absurda. E olha que ainda cortaram várias partes que seriam bem piores.
como eu ia dizendo, já sabia um pouco sobre a vida da Marilyn e até onde eu entendia, a Marilyn havia se casado 2 vezes. Mas não, lendo essa biografia aqui, a gente descobre que na verdade foram 4 vezes. Isso foi porque um casamento dela foi anulado, juro, do mesmo jeito que aconteceu em Evelyn Hugo, igual, igual. E outro porque não era um casamento público, digamos, porque é óbvio, as pessoas sabiam, ela não casou escondida, mas poderia ter acontecido, né? Porém, eu tô querendo dizer que ela em si não era uma pessoa pública ainda no momento, ou então não era reconhecida o suficiente para as pessoas terem ideia de quem era o marido da Queen. Porque hoje em dia também é assim, né? As pessoas ficam conhecidas como o namorado da tal, o marido da tal e vice-versa. Mas é claro que aqui também fala coisas de senso comum em relação ao que as pessoas imaginam sobre a Marilyn, que ela era uma mulher disruptiva para a época, que ela falava coisas que as pessoas não tinham coragem de falar. E na verdade, isso até quem era da época percebia, e tinham aqueles que achavam, nossa, mas essa mulher é uma má influência, ela é vulgar, ela não deveria receber todo o respeito. E tinha outras que interpretavam muito pelo contrário. Deveria ser usada dessa voz que ela tinha, dessa coragem, para incentivar, digamos assim, um movimento psicológico que estava acontecendo nos Estados Unidos da época. Que movimento seria esse? Até antes do século passado, mais ou menos, as relações sexuais eram vistas por motivos religiosos apenas como um processo científico a fim de reprodução. Aí lá no século passado começou a se popularizar entre os homens a ideia de que também poderia ser uma coisa que simplesmente, digamos, os hormônios estão guiando você para fazer isso, ou então que a pessoa mesmo gosta e é um hábito dela. Aí, beleza, isso entre os homens. Só que isso tava ficando muito ruim para as mulheres, porque os homens faziam isso por interesses próprios, não pensando nas esposas. Então, as esposas ficavam ali feito uma tábua, porque elas não interagiam em nada, já que para elas não tinha o mesmo benefício ou o mesmo atrativo que tinha para os maridos. Para elas era até uma coisa um pouco penosa, porque foi se tornando mais frequente e não era uma coisa interessante para elas. Então, justamente os maridos pensavam: nossa, quase que eu falei um negócio aqui. Por conta disso, eles queriam que elas se tornassem mais participativas. Esqueci que o cabelo ainda está molhado, porque eu tive que passar uma segunda mão da tinta. E eu passei a mão agora, mas secou um pouquinho. Então, eles estavam em busca, lá na época em que a Marilyn já era uma pessoa famosa e reconhecida, por aquele período, anos 50, eles estavam em busca de compartilhar a mesma ideia que eles tinham entre as mulheres para que se tornassem o interesse de ambos os gêneros e que ambos os gêneros participassem dos momentos do casamento. A Marilyn era usada como uma voz entre o público feminino para incentivar as mulheres a conhecerem mais sobre o assunto. Só que isso durou até certo ponto, porque eu acredito que em um determinado momento ela se tornou até uma ameaça. Porque, como eu falei, a Marilyn casou 4 vezes e se vocês acham 4 casamentos muito, é porque vocês não estão nem considerando os casos que ela teve extraconjugais. E é aí que entra o problema. Se ela seria a influência ou considerado o exemplo de mulher para outras mulheres, logo pensaram eles: a Marilyn, ela não é uma mulher fiel. Ela se casa, mas ela trai. Ela se casa, mas ela namora com outros ao mesmo tempo. E se a minha esposa vê isso e decide fazer a mesma coisa, certo? Então, eu juro, gente, é revoltante. Tem uns momentos que tem até falas dos caras falando mesmo assim: ai, a Marilyn, ela é uma boa mulher para você ficar com ela, mas não para você casar. E isso é no sentido de que, se ela está casada com outro, não importa, porque aí ela vai trair comigo. Agora, eu, em hipótese alguma, pediria ela em casamento, porque eu seria o traído e ela estaria com outro. Você vê que é uma situação assim, nossa, sério. Porque as pessoas parece que só pensavam que a Marilyn, ela só existia por um assunto, um tópico.
de tantas coisas. E ela era uma mulher inteligente, tá? Isso também foi mais uma coisa provada que eu já sabia, porque numa época em que eu estava mais interessada sobre QI, o QI é uma coisa muito vaga. Você sabe que a pessoa é inteligente, de acordo com os índices, mas você não sabe por quê, ou você não sabe em quê. Ele não é muito direcionado. Eu sabia que a Marilyn tem um QI altíssimo, bem maior que o meu. Que bom, porque merecia mesmo ter todo o conhecimento que tinha. Mas eu não entendia muito bem por que caminho, e agora sim compreendo um pouco mais disso. Esse livro aqui, ele não é muito longo, como você pode ver, e eu acho isso um pouco estranho, né, para biografias, não sei, porque é um pouco difícil resumir a vida de uma pessoa em menos de 200 páginas. Só que se for ver, gente, ela viveu 36 anos, então também não foi tanta coisa, né? Seria bem diferente se ela tivesse vivido o dobro, por exemplo. Mas eu acho que talvez teria tido mais páginas se fosse mais falado, mais aprofundado sobre o assunto de o suposto affair dela com o presidente dos Estados Unidos da época, o John F. Kennedy, inclusive aquele, sim, gente, aquele que faleceu por conta de um atentado. Mas eu entendo não ter tanto sobre esse assunto, mas é um assunto bastante interessante e curioso, porque esse assunto dá a entender que ele está sob o Estado, até porque também era muito de especulação. E o livro falou que a proposta era não colocar especulação e colocar apenas coisas que, de fato, têm provas que aconteceram. Recebeu prêmios, fez os filmes dela com a Fox, ela era renomada, apesar de que a remuneração dela era muito baixa. Isso também é uma coisa estranha, né? Porque ela era a que mais dava lucro para Hollywood. Eu acho que quando você vê que a morte dela foi todo um mistério, que até hoje não tem solução, o que foi e o que não foi, se ela cometeu suicídio ou não, tão claro sobre a importância dela para aquele país. Mas é irônico, né? Porque foi um fato que acabou com a existência dela, tanto naquele país como em qualquer outro, porque aí já não tinha mais jeito de nada. Mas isso é mais uma coisa que comprova que ela era muito relevante. Beleza, ela era atriz, o nicho dela era esse, mas ela conseguia atravessar e não ficar presa só nesse ramo. Em seguida, como eu falei de um livro que eu já terminei, vou falar de um que está em andamento. Também uma biografia, Abby, a biografia. Eu vou ser sincero, eu não sei tanto o que esperar desse livro, mas vocês vão ver que não só essas duas, como tem ainda mais, né, que eu pretendo ler, de biografias, isso é por um motivo específico. Eu não pretendo falar para não meter os pés pelas mãos, mas eu tô precisando ler bastante sobre a vida dos outros. Apesar de que eu não sei tanto o que esperar, mas eu tinha outras biografias para escolher, só que eu escolhi essa porque me interessa mais. Eu acho que tem mais a ver com o assunto que eu gosto de saber. Eu gosto de saber da TV, do audiovisual no geral, filme, série, enfim, eu gosto de saber desse tipo de coisa. Então faz sentido ler sobre a Abby Camargo, apesar de que quando eu nasci, o programa dela ainda estava no ar, mas eu era muito nova. Então eu tenho certeza que eu nunca assisti, mas é claro, eu conheço um pouco da estética, como que era, porque existem muitos memes, né? Apesar de que ela ter começado no século passado a fazer sucesso, quando ela entrou para esse século, ela conseguiu acompanhar o tempo em que ela estava seguindo, né? Porque tem muita gente na TV, principalmente, que para em um determinado tempo e depois nunca mais faz uma repaginada do programa de TV e o programa fica sempre a mesma coisa e depois a pessoa fica, nossa, mas a audiência desce cada vez mais. Claro, porque você renova cada vez menos. Até o momento, a consideração que eu posso falar é que eu tô gostando sim do que eu tô encontrando aqui no livro sobre a Abby, mas eu tô com um pouco de dificuldade de interpretação, porque a minha cabeça tá muito cheia, final de ano, muita coisa para fazer. Agora mesmo, gente, antes de começar a gravação, eu tava estudando matemática. Fiquei desde as 7h30 da manhã estudando matemática. E agora são 4 da tarde.
Entende como que ficou minha cabeça? Tive sim alguns picos de autoestima intelectual, tive, quando eu consegui acertar, mas quando não consegui, eu passei nervoso. Para quebrar um pouco de clima de fofoca sobre a vida alheia, vamos aqui um pouquinho de ficção. Um livro que eu deveria ter terminado, porque olha aqui onde eu tava. E não consegui, chato demais. No meio do caminho eu acabei assistindo o filme, então isso fez eu ter menos vontade, porque é assim a vida do leitor. Tem que tomar muito cuidado, tem que se segurar muito para não assistir o filme, porque se a gente assistir, a gente não lê depois. Mas nesse caso foi uma promessa que eu fiz, então eu vou cumprir, e eu também preciso dar esse livro embora. Então é por isso que ele tá na meta para terminar esse ano, porque senão não vou ter a chance de entregar ele para uma pessoa específica. E foi uma promessa, eu só faço promessa se eu vou cumprir, então preciso ler. Orgulho e preconceito, todo mundo já imagina, porque tem muito meme sobre isso, e pior que os memes, eles até são realistas, viu? Acho que dá para resumir de que esse romance se passa entre pessoas que têm classes sociais diferentes e que isso afeta a comunicação entre eles e que eles não se dão muito bem na maioria do tempo e depois eles percebem que na verdade não tinha raiva e que gostavam do outro. Eu não sei se quem é muito fã vai ficar pistola comigo por eu ter resumido desse jeito, mas eu não sou nada fã. E eu não vou nem falar que é rolê da autora, porque eu até gostei de Persuasão, gostei e pretendo assistir o filme. Falaram que o filme é ruim, que não é realista de acordo com a época. Ai, gente, eu não tô nem aí pra essas coisas, sabe? Ai, eu vou ficar reclamando por causa de roupa que escolheram que não tem a ver com a roupa que usavam na época. Gente, vocês que voltem no tempo e mandem uma costureira fazer, então. Vem que eu estou muito animada para ler esse livro, né? Mas preciso. Não posso enrolar mais uma vez, porque se eu enrolar mais uma vez, então vou dar embora sem ter lido mesmo, é o jeito. Voltando para a biografia, né? Porque como eu falei muita coisa, sim, gente, o Diário de Larissa Manoela. Na época que ele chegou aqui em casa e não foi para mim, por incrível que pareça, foi para minha avó, que tinha 60 e poucos anos na época, vai entender a mente da senhora. Eu não tava nem aí pra esse livro, porque eu não fui uma criança que gostava da Larissa Manoela. Eu gostava um pouco da Maísa, viu? Porque a Maísa sempre foi engraçada, né, gente? Eu não era muito fã da Larissa, é óbvio que eu assistia os trabalhos dela, gostava dos trabalhos, mas ela em si não me chamava muita atenção, eu não estava muito interessada em saber sobre ela especificamente. Então, naquela época eu não teria lido, inclusive. Eu tinha até um pouquinho de preconceito. Porque eu tinha uma imagem dela que era a imagem pública dela. E hoje em dia dá a entender que não era tão verdadeira assim, né? Que era um pouco mais de uma coisa regrada, um briefing que ela tinha que seguir quando ela era mais nova. E a gente sabe as polêmicas que deram nos últimos anos. E muita gente tomou partido, eu tomei o partido dela. Então, ou seja, atualmente eu estou interessada em ler. E eu tenho a sensação, é óbvio, gente, que esse livro ele não falou nada disso. Impossível, porque ela estava bem mais nova nessa época. E eu também acho que esse livro ele foi totalmente brifado e que provavelmente ela não teve muita liberdade para escrever de fato o que ela pensava. Mas eu acho que esse livro, mesmo assim, tem indícios do que acontecia nos bastidores e que a gente nunca imaginou. E que de repente veio a público, né? A última biografia, Madonna, 50 anos. Eu deveria ter lido essa biografia na época em que ela veio fazer show aqui no Brasil, porque eu teria um pouco mais de gás, sabe? Porque olha o tamanho, mas tem bastante foto. Gente, eu não sei vocês, quando vocês leem biografia, que vocês gostam de foto ou não, mas eu adoro quando chega nas fotos. Eu juro, eu fico louca pra ler tudo isso aqui, ó, pra chegar nas fotos, e eu fico fazendo suspense pra não ver as fotos antes da hora, porque eu acho muito mais legal ver, principalmente quando as fotos elas estão organizadas de acordo com a ordem cronológica da história. Então, na década, vamos supor aqui, tá, gente? Eu nasci na primeira década do século XXI, tá? Não vou falar o ano específico, mas a primeira década, ou seja, entre 2001 e 2010. Uma foto lá específica entre esses anos, justamente no capítulo em que vai falar dessa primeira década. Nossa, fica perfeito quando é assim. Aqui no caso não é, provavelmente não é. Talvez tenha uma organização cronológica, mas ele foi todo jogado aqui no meio, ó. Talvez tenha sido uma divisória de partes. Pode ser que ele seja dividido em 3 partes, mas eu não tenho ideia. E pior que esse livro aqui, eu nem vou ler, por exemplo, em relação ao da Abby.
pelo mesmo motivo, digamos, que, ai, tem aí, deu interesse na hora, peguei. Esse daqui é que eu realmente sou fã da Madonna, né? Eu, na verdade, sou fã de muitas músicas vintages, no geral. Apesar de que eu acho que até o século passado ela lançava muita coisa boa. Aí chegou nesse século, ela quis. Olha, eu vou entrar em contradição agora, né? Ela quis se atualizar, só que aí ela começou a cometer cada atrocidade, lançar cada música ruim. E não só isso também, parece que foi passando o tempo, ela foi ficando mais cancelável. E ela foi fazendo umas coisas que você não espera da Madonna quando você vê vídeos dela no século passado, sabe? A menina mexeu tudo na cara. E assim, gente, é provável que se eu puder eu faça alguma intervenção cirúrgica futuramente, é provável que eu faça. Mas se for, vai ser em coisa do tipo para melhorar a qualidade de vida. Agora, mexer na cara, nunca que eu faria isso. Aí quer ver no futuro, eu vou pagar a língua. Eu, atualmente, acho a coisa mais horrorosa do mundo mexer na cara. Fazer preenchimento e pôr botox. E o pior é que a Madonna, olha, ela errou tanto no preenchimento, mas tanto. Compensaria tanto ela deixar o corpo envelhecer naturalmente. Ela ficaria tão mais bonita, porque literalmente, gente, ela perdeu os traços todos do rosto dela, todos. Você compara ela com algum familiar dela, você não reconhece. Se falarem que ela é irmã de tal pessoa, você não percebe, porque não tem semelhança nenhuma. Ela mudou o formato do rosto inteiro. Gente, me desculpa. Teve tempos atrás que ela parecia o formato daquele emoji do alienígena. E eu não estou debochando. Eu tô falando sério. Ela perdeu todos os traços, não parece a mesma pessoa. E nem ficou bom, pra variar. Não ficou nem bom. Se tivesse ficado, não tava falando. Desabafos sobre uma vida que não é minha. É provável que aqui nesse livro eu vou encontrar tanta coisa controversa. Tanta coisa que ela fez de errado. Tanta coisa que ela fez de incrível e eu vou bater palma. Eu vou virar a página e vou falar: caramba, Madonna, porque você fez tal outra coisa? Nossa, eu tava indo tão bem, agora você jogou lá pra ladeira abaixo. Porque a Madonna é muito assim, né? Não dá pra ficar confiando muito na Queen. Aquilo que eu venho falando nos últimos tempos. A gente tem que aprender a separar artista da obra, porque senão a gente não vive mais do século XXI. Vamos então Que desgraça! para mais uma ficção. Esse aqui é um calhamaço chamado O Pintacilgo. Tem essas flex aqui que não tem literalmente nada a ver. Eu não marquei esse livro com flex, eu marquei com caneta. E eu tô lendo há muito tempo, tá? Ó, falta mais ou menos isso aqui, mais ou menos umas 200 páginas, eu acho. E eu tô lendo, acho que desde o início do ano, desde o primeiro bimestre, por aí. E não termino ainda. Porque esse é um livro difícil, para quem não sabe sobre o que é. E é bem provável, né? Porque também ele não é o mais conhecido da autora. O mais conhecido da autora, Dona Tartt, é A História Secreta. Mas ele também é pelo caminho da Academia. Ele é sobre luto, resumido em uma palavra. Mas existe todo um motivo por trás. E sim, gente, são 700 páginas da mesma pessoa em luto. Aonde eu tô no livro, atualmente na narrativa, já faz mais de 10 anos que o cara tá em luto. E não só em luto geral, ele tá na mesma fase do luto, que é a fase da culpa. E ele não consegue sair, porque já é um luto patológico. Ele se sente culpado pela morte da mãe, que faleceu durante o museu. Então, o que um menino de 13 anos tinha a ver com ou o que ele poderia ter feito para salvar a mãe? A resposta é nada, nada. Mas o que acontece? Quando uma pessoa está em luto, a cabeça da pessoa não funciona assim, com raciocínios lógicos. Muito pelo contrário, a pessoa faz de tudo. E ela não faz de propósito, ela não faz porque quer sofrer, mas ela faz de tudo, isso é fato, para tentar conectar ideias de que ela é a culpada de tudo, ou que tá errado, e que como se atreve, isso depende da fase, eu acho que essa é a fase da raiva, como se atreve o mundo, ou a vida, ou alguma figura religiosa fazer isso com a outra pessoa e tirar a pessoa dela, e isso é um absurdo, isso é revoltante. Isso depende da fase. E sabe, a pessoa faz de tudo para fazer com que o que ela pensa seja dado como uma verdade e não é. Na maioria das vezes não é.
principalmente quando o luto é patológico. Porque quando o luto é saudável, né, que tem no máximo a duração de 6 meses, ele atravessa cada fase e é óbvio, a pessoa vai sofrer, mas vai chegando no finzinho, ela já vai aceitando, ela vai entendendo que as coisas são assim, de uma forma que não vai acabar com a vida dela, que não vai impedir ela de viver, de seguir em frente, que não vai fazer com que a vida dela gire em torno daquilo. Agora, quando se torna uma doença, é isso aqui, de luto. Pensa um livro, isso aqui. Então eu tive que ler devagar, porque é uma coisa complicada, é um assunto pesado. Você tem que ter muita paciência também, porque se você não compreende, não vai ser tão, né, de boa para ler esse livro, talvez você se incomode, porque você pensa, caramba, a pessoa tá há mais de uma década sofrendo alguma coisa que não faz sentido. Mas, gente, para ler isso aqui tem que ter muita paciência e não precisa ser o expert da psicologia. Eu acho que basta você ser empático que dá para ler, mas realmente tem que ter paciência e tem que ter cuidado, principalmente, porque isso aqui tem gatilho, justamente porque fala sobre a mentalidade humana. Gente, isso aqui é tudo sobre o que o menino pensa, sabe? É tudo sobre o que ele pensa, como ele interpreta o mundo. Os dois últimos livros são históricos e eles falam sobre a temática. Eu não me lembro exatamente sobre o que é cada um, mas se não me falha a memória, em ambos, ou seja, tem em comum sobre a história de uma pessoa em específico que era responsável por ajudar pessoas que estariam sendo foragidas, ou enfim, refugiadas do. Então vocês sabem, né, como que aconteceu, que ideologia que era difundida, qual povo que era alvo disso e o que aconteceu com eles, e haviam pessoas que não concordavam e que iam contra o governo, com todo o risco que acontecia caso você fosse contra o governo, mas tinham noção de que o que elas pensavam era o certo, por mais que a maioria dissesse o contrário, e que elas estariam dispostas a sacrificar a própria vida para salvar outras. Então, nesse caso, temos aqui O Bom Doutor de Varsóvia e também a história de Irena Sandler, a mãe das crianças do Holocausto. Esses dois livros eu preciso ler porque eu quero doar eles para a biblioteca, porque eu ganhei eles na escola e para a escola quero devolver. Bastante coisa, né, gente? Dá bastante trabalho falar sobre isso. Ai, fui ligar o ar-condicionado, me arrependi porque a garganta foi falhando ao longo do vídeo, mas espero que o áudio tenha estado melhor, né? Porque recebi feedback de vocês sobre o volume do áudio e tentei resolver aqui com o fone de ouvido, porque no momento não estou podendo comprar microfone, mas garanto que vídeo após vídeo haverão melhorias e novidades. Então fiquem para o próximo, até semana que vem.